Dois meninos encontraram um meteorito preto na floresta. Inesperadamente naquela noite, um líquido preto emergiu do meteorito. Então, o corpo do menino começou a se deformar. No dia seguinte, sua mãe descobriu que os dois irmãos estavam no porão comendo o cachorro da casa. Esses dois meninos se tornaram monstros. Com medo, a mãe trancou a porta e usou uma corrente para trancar o porão. Mas ela ainda não tinha coragem de ver seus filhos morrerem daquele jeito. Então ela sempre trazia as carcaças dos animais para alimentá-los. Em um piscar de olhos, décadas se passaram. A mãe estava cada vez mais velha. Naquela noite, enquanto dava comida para os filhos, ela caiu acidentalmente. No dia seguinte, um mensageiro veio, bateu na porta, mas ninguém foi encontrado. De repente, ele ouviu um grito de socorro no porão. Então abriu apressadamente a porta dos fundos do porão. Vendo que a mãe tinha sido mordida, ele quis encontrar alguém para ajudá-lo, mas quando se virou, naquele dia, um ônibus entrou nesta área perigosa. Era um grupo de viciados em internet, enviado por seus pais para a reabilitação. O professor pediu que entregassem todos os aparelhos eletrônicos. Devido ao grande número de pessoas, eles foram divididos em muitos pequenos grupos. Teriam que realizar diferentes tarefas. Logo os grupos se dividiram. A guia deles era uma guia com muita experiência em piqueniques. A missão deles era acampar na floresta por 3 dias. Depois disso, o grupo caminhou em direção à floresta. Mas não muito depois de terem partido, eles viram um cervo morto. Esse cervo morreu de forma muito incomum. Parecia encontrar um carnívoro muito grande. Nesse momento, Marie de repente viu um braço aparecer atrás da árvore. Ela pensou que estava tendo alucinações, porque sua família morreu num acidente. Então isso afetou sua psique. Jenny aconselhou as pessoas a não entrarem em pânico, porque os animais não atacam ativamente as pessoas. Quando o sol estava se pondo, eles escolheram um espaço aberto para acampar. À meia-noite, Tom não conseguia dormir. Então ele foi ao lago sozinho, pegou seu telefone escondido para jogar, sem saber que Tom era o alvo do monstro. A morte se aproximava, mas ele ainda estava deitado à beira do lago usando seu telefone. De repente, uma sombra alta apareceu atrás dele. Quando ele descobriu, era tarde demais. O monstro agarrou o saco de dormir e puxou-o de volta. Para protestar, Tom gritou. Monstro balançou os braços e o jogou contra a árvore. Na manhã seguinte, Jenny percebeu que Tom estava desaparecido. Então o grupo começou a procurar. Marie viu manchas de sangue no topo da árvore. Jenny decidiu com Marie e Ben procurá-lo. E David e Amy ficariam para cuidar do acampamento. Depois, os 3 rapidamente encontraram uma velha casa em ruínas. Depois de bater na porta, ninguém respondeu. Eles abriram a porta e entraram. Havia uma atmosfera sombria na sala. Nesse momento, eles ouviram sons estranhos sob o piso de madeira. Então eles abriram a escotilha, e um fedor forte se ergueu. Abaixo, eles viram o corpo de Tom. Quando eles estavam prestes a fugir, o monstro mutante voltou. Os 3 ficaram com medo e tiveram que se esconder no porão. Mas, infelizmente, o monstro também foi direto para o porão. Quando o monstro estava prestes a descobri-los, Jenny encontrou a porta dos fundos do porão. Ela deixou Marie e Ben correrem primeiro, e ela foi pegar o telefone de Tom. Como resultado, ela foi perseguida por monstro para comer. Nessa hora, David e Amy estavam sentados à beira do rio conversando, sem saber do perigo que se aproximava. O monstro restante apareceu. Amy foi a infeliz a ser morta. David fugiu loucamente. Ele correu direto para a floresta. Então ele descobriu uma sinagoga. Ele rapidamente pediu ajuda ao padre. O padre pegou o telefone, mas disse que não tinha sinal. Mas, nesse momento, o telefone vibrou. Quando David não entendeu nada, ele foi nocauteado pelo padre. Descobriu-se que ele era um pervertido. Quando ele estava prestes a fazer mal a Dave, um som estranho veio de fora. Quando ele saiu para verificar, viu o triturador de madeira no jardim funcionando. Vendo isso, ele não sabia quando começou a funcionar. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. Mas quando ele virou a cabeça, o monstro apareceu. O monstro então o atacou, esmagando-o no triturador de madeira. David desamarrou a corda. Ele subiu para ver a cena assustadora lá fora. Assustado, ele se escondeu num armário. Nesse ponto, o monstro também entrou. Mas, infelizmente, o monstro cheirou podre aos pés de David. Então David foi comido pelo monstro. Marie e Ben correram para uma casa cujo dono era um velho de barba branca. Eles queriam um telefone emprestado para informar a polícia, mas o velho não tinha telefone. Depois de ouvir as histórias
histórias dos dois, o velho avisou-os que, naquela floresta vivia uma família de 3 pessoas, uma mãe solteira e 2 filhos pequenos. Mas a queda de um meteorito fez com que essa família acontecesse. E ele era um antigo mensageiro. A partir desse incidente, ele perdeu 2 de suas pernas. Marry achava que não podia simplesmente ficar parada e esperar pela morte. Então decidiu voltar para o porão com Ben, pegar o telefone de Tom e denunciar à polícia. Ben foi atrair a atenção do monstro. Depois que o monstro saiu do porão, Marry aproveitou a oportunidade para correr para dentro. Mas quando ela estava procurando por telefone, o monstro de repente voltou. Marry tentou fugir, mas ainda foi puxada de volta pelo monstro. Enquanto o monstro estava prestes a matar a garota, Ben chegou prontamente. Mas ele não era páreo para o monstro. Ben foi espancado rapidamente até o ponto de machucar. E em pouco tempo morreu. Marry rapidamente pegou o telefone de Tom, mas descobriu que a bateria estava descarregada. Ela usou uma faca para cortar a corda. Quando ela estava prestes a fugir, ela parou e decidiu ficar para vingar a todos. Então Marry subiu cuidadosamente na sala e pegou a faca do chão, matando o monstro adormecido. Ela correu com sua vida na esperança de encontrar ajuda. Pouco depois, ela encontrou um carro da polícia. A polícia imediatamente levou Marry de volta, mas no caminho de volta, o carro parecia ter batido em alguma coisa. Quando a polícia desceu para verificar, de repente o monstro correu para atacar. Ele morreu, enquanto o monstro estava prestes a matar Marry. Marry ligou o carro e bateu o monstro. Finalmente, a garota dirigiu o carro da polícia para fora desse lugar estranho. Mas à noite, os 2 monstros reviveram. Sua ação nojenta de matar não parou.